Muito bem-vindo a mais um episódio do Nós Pod, esse podcast que a gente está aqui fazendo a muitas mãos com esse objetivo de fazer um debate qualificado sobre pontos muito sensíveis para a nossa cidade de Fortaleza, e não só de Fortaleza, né? Do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Hoje eu tenho aqui dois convidados muito importantes sobre essa pauta, muito importante também, que a gente tem que debater com muita centralidade. A gente que está se propondo, né, a mudar a vida da nossa cidade, governar a nossa cidade sobre uma perspectiva mais popular, periférica, enfim, com um olhar mais à esquerda, inclusive, sobre o que está acontecendo na cidade, em Fortaleza, tem que debater esse tema, que é o tema da educação, com muita seriedade e com muita prioridade. Então, aqui estão presentes comigo nossa primeira convidada, companheira de muitas lutas do nosso partido, do Partido Socialismo e Liberdade PSOL, professora Ana Carina. Se apresenta aí para o nosso público do Nós Pod, professora Ana Carina. Obrigada aí pelo convite, Eu que agradeço. É muito importante, sim, a gente está debatendo educação. Eu sou professora, né, Ana Carina, de chão, de sauna de aula, como eu costumo dizer. Sou mãe também. Enfim, estou na militância aí desde os anos 90, estou no movimento de oposição hoje ao sindicato atualmente de professores, sou professora do ensino básico de escola pública. A Ana Carina, inclusive, gente, é nossa pré-candidata a vereadora de Fortaleza, inclusive teve uma experiência recente, né, na Câmara de Vereadores como vereadora, e a gente daqui a pouquinho vai explorar um pouco mais sobre isso. Aqui presente comigo também uma das principais referências da pauta e no debate sobre educação básica na cidade de Fortaleza, mas não só na cidade de Fortaleza, né? Ouso dizer, inclusive, uma das referências desse debate no Brasil inteiro, reconhecido por vários companheiros e companheiras no Brasil inteiro. Com vocês aqui, presente, e agradeço de antemão a presença do camarada professor Bodião. Bom, olá todo mundo, olá Técio, olá Ana e olá a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Eu sou o Bodião, ninguém sabe, mas eu chamo Idevaldo, meu nome é Idevaldo Bodião. Eu sou professor aposentado da Faculdade de Educação da UFC, tive uma passagem pela UES, do Centro de Educação da UES, e eu milito na causa da educação localmente através do SEDECA Ceará, e nacionalmente através da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que nesse momento está envolvidíssima na batalha, eu posso dizer assim, que é a reforma do ensino médio. Mas isso não nos ocupa neste momento, porque estamos falando da prefeitura, estamos falando então do município. Olha, na verdade eu vou aproveitar, inclusive, fazer um link sobre isso, um gancho, né? Porque passa também pelo debate que a gente quer fazer. Então, assim, vou começar, inclusive, com você, Bodião, porque eu acho que um dos desafios que a gente tem com esse podcast, inclusive você que está assistindo pela primeira vez, esse podcast existe também com o objetivo de avançar no nosso debate programático sobre a cidade de Fortaleza. É uma iniciativa que a gente está da nossa pré-campanha, né, para a Prefeitura de Fortaleza, e um dos objetivos é a gente acumular ideias, propostas que sejam, de fato, factíveis, para que, de fato, mude a vida e as pessoas, né, da nossa cidade, enfim. E aqui, Bodião, a gente também tem um desafio muito grande de fazer o debate sobre a nossa cidade, mas conectado também com a nossa realidade, nossa leitura nacional. Então, eu queria, inclusive, que você começasse apresentando a gente, né, nos dando essa aula, inclusive, sobre os princípios básicos, assim, de qual é o caminho ideal que nós temos que construir uma educação para que ela seja, de fato, uma educação pública de qualidade, mas que fundamentalmente seja uma educação emancipadora, né? Que não seja uma educação alienante, né? Eu acho que muito se debate sobre Paulo Freire, né, no Brasil. A extrema-direita, inclusive, instrumentaliza muito essa pauta do Paulo Freire, desrespeitando a memória, a história, o legado desse camarada, que tem muito que nos ensinar até hoje, né? Então eu queria que você nos introduzisse ao debate sobre esse aspecto mais conceitual para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo e para mim também, né? Eu tenho dito para todo mundo que esse podcast, inclusive, é uma oportunidade de ter uma aula com o melhor que a nossa classe, né, a nossa militância produziu na nossa cidade, né? Eu queria muito escutar de você um pouco sobre isso. Olha, eu acho que a gente pode falar da educação a partir de um ideal factível e constitucional.
não sei se é a melhor coisa que se pode produzir, mas nós temos embasamento legal, constitucional, estou falando de Constituição de 88, para poder almejar uma educação que, de fato, atenda ao interesse do filho do trabalhador e da trabalhadora. A educação, a educação como um direito, essa eu acho que é a primeira marca que eu gostaria de deixar aqui. Infelizmente, se a gente for olhar os últimos documentos legais dos vários governos, é importante que fique claro, a gente já vai encontrar isso no Lula 2, já vai encontrar isso na Dilma, piora muito, 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 muito com Temer e Bolsonaro, Sim. mas nós vamos encontrar nos governos estaduais aqui, Cid Gomes, se você quiser podemos voltar para trás, Lúcio Alcântara e mesmo Camilo, há uma mudança da educação como um direito, ou o direito à educação, pelo direito a aprender. Então, se vocês forem olhar os documentos dos últimos 10 ou 15 anos, aparece como o direito a aprender. Essa é uma redução perversa, e quem a faz sabe o que está fazendo, porque nós estamos defendendo o direito à educação. Na Constituição, o direito à educação aparece como, primeiro, direito, portanto, de todos. Eu acho que aqueles que nos ouvem, eu gostaria que tomasse com carinho essa expressão. Direito, tá bem, podemos falar, é da democracia burguesa, mas é disso que nós estamos falando. Estamos falando da democracia burguesa. O direito é de todos, por princípio. Então, o direito da população afro, dos negros, é direito de todos os negros. Direito das mulheres é de todas as mulheres. Direitos humanos é de todos os humanos. E a educação é um direito humano. E ela aparece na nossa Constituição como proposta para o desenvolvimento pleno. Não é só aprender, não é só dominar conhecimento. O desenvolvimento pleno. Nós temos que estimular para que nossa criança, o nosso jovem, nosso adolescente, possa construir trilhas para ele ser o que ele quiser, mais do que o que ele puder. 2, estou falando de Constituição, não é fantasia minha. Por isso eu digo factível, um ideal factível. Na Constituição, preparação para a cidadania. Eu acho que esse é um aspecto absoluto. Isso não quer dizer que nós vamos aprender, ensinar economia de fazer o orçamento, como virar um empresário. Não, é direito à cidadania. O empreendedor. O empreendedor. Isso, essa é uma palavra que está no nosso... exatamente. Então, direito à cidadania liga-se diretamente ao indivíduo como cidadão, portanto, um indivíduo político. Quando eu estou falando do indivíduo político, está aí subentendido a ideia de que ele não é sozinho. O indivíduo político não existe sozinho. Sim. E uma terceira vertente que é a de preparação para o trabalho. Atenção, que não se fala em preparação para o mercado de trabalho. É diferente. Então, desenvolvimento pleno para a cidadania, desenvolvimento pleno do indivíduo, preparação para a cidadania e preparo para o trabalho, para o mundo do trabalho. Eu acho que uma coisa que é absolutamente vital, sobretudo para aqueles que nos ouvem, é que porque a nossa conversa, o olho do PSOL, o olho da nossa militância, o olho do nosso partido é para as periferias, para as juventudes, para as crianças. E a educação, penso eu, é talvez o único, se não o único, o quase único caminho que permite uma ascensão social. Nós temos 3 vertentes que eu acho que constituem poder. O poder econômico, o poder político e o saber. Então, como o nosso jovem da periferia não tem poder econômico, não tem poder político, a chance que ele tem de dar um salto e, portanto, com a sua família e, portanto, com sua comunidade, eu penso sempre no indivíduo como um indivíduo político, portanto, um indivíduo coletivo. Social. Isso, portanto, coletivo. Então, quando eu falo indivíduo aqui, não é cada um cuidar de si, mas é cada um olhando para o seu entorno. Eu melhoro a minha vida porque melhora a vida da minha comunidade. E essa comunidade pode ser tão ampla quanto nós queiramos. Podem ser os trabalhadores do mundo inteiro. Sim. No final das contas, esse é o nosso objetivo, né, Ana? E eu já aproveito, inclusive, e passo para você, que você, como uma professora, né, de sala de aula,
enfim, tem todos esses debates que o Bodião trouxe pra gente, que inclusive é isso, não está no nosso imaginário de ideário político perfeito, mas é o que está escrito na Constituição Federal. A gente aprovou isso na Assembleia Nacional Constituinte, né? Está na nossa Constituição, está escrito. Agora, qual é a realidade? Qual é a ponte entre o que está escrito e o nosso mundo real, né, Ana Karina? Assim, como é que você vê isso? Qual é a tua experiência, assim, como uma militante, mas sobretudo como uma professora, mãe também, que tem essa outra perspectiva também, né? Como é que a gente vê também o desenvolvimento dos nossos filhos a partir dessa realidade posta hoje, né, na nossa sociedade. Como é que você está vendo isso? Eu queria primeiro aproveitar essa possibilidade de ter a voz aqui ao microfone, de falar a educação de um aspecto bem amplo mesmo, porque a gente tem que observar, olhar na nossa janela aí de Brasil, que a gente tem, inclusive de coisas boas e de coisas ruins, né? A gente está no início do mês de junho e a gente teve uma aprovação, aliás, a gente está tendo aí um movimento que está indo para uma aprovação no Paraná de privatização das escolas, que me assusta muito, né? E a gente ter esse olhar de que tipo de governo executivo, de que tipo de parlamento aprovou isso, porque foi numa Assembleia de Deputados Estaduais, né? Enfim, pode ser numa Câmara de Vereadores, pode ser no Congresso Nacional. Infelizmente, a gente chega à conclusão, a duras penas, né, que a gente tem que ter esse olhar multifacetário para a política. A gente não pode mais regredir, nem na educação, nem na saúde, mas a questão da política, a mudança política, ela é extremamente necessária. Em quem votar para vereadora, para vereador, em quem votar para prefeito, que projeto, que programa oferece para a educação, para a saúde, para o povo, né, da nossa cidade. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o estado do Ceará, colocou o Bodião aqui, né? A gente tem uma situação muito crítica de greve, inclusive na universidade, porque a universidade está sucateada, porque os professores estão desvalorizados, porque os técnicos de educação também estão super desvalorizados, né? Então, Ana, mas a gente está vendo movimentos nacionais em que a gente teve 2 anos do governo Temer, a gente teve 4 anos de um governo antipovo, né? Que, enfim, é super antidemocrático, que foi o governo Bolsonaro, e a gente regrediu muito na educação nesses 6 anos. E a gente está querendo, obviamente, recuperar o que a gente perdeu. Então, a gente está num enfrentamento difícil a nível nacional, mas a nível estadual também, para a gente poder chegar na Prefeitura de Fortaleza. Que por mais que as notícias coloquem que é tudo maravilhoso, que o estado do Ceará é muito bom na educação, ao ponto de colocar um ministro, né, ex-governador do estado do Ceará, né, o ministro da Educação, Camilo Santana, né, com uma enorme propaganda em cima da educação, e a gente vê as universidades estaduais sucateadas. Então, que melhor é esse? A gente tem que olhar para tudo isso. Hoje, inclusive, gente, eu faço o gancho com o que a Ana Karina colocou, teve uma manifestação, né, 60 dias já de greve, né, dos professores da educação, enfim, lutando pelo básico, pelo essencial, né? Inclusive registrar que não é só uma greve dos professores, é uma greve dos professores e há também uma greve dos estudantes, um processo, inclusive, dificílimo de fazer, né? Você conseguir aprovar uma assembleia de estudantes, juntar estudantes, é a realidade que está envolvida na nossa universidade estadual. E a posição do governador é lamentável, né? Inclusive, né? A posição do governador é de criminalizar, enfim, a greve. Já se tentou criminalizar o processo de greve. Inclusive, eu particularmente me pegou muito de surpresa. Assim, eu não esperava que viesse, inclusive, do Eumano essa postura de processar dirigente sindical, assim, coisas muito bizarro, né? Eu esperaria isso se o capitão Wagner fosse o governador do estado, eu esperaria isso ou coisa pior, muito tranquilamente. Não esperava isso do Eumano e veio, né? Veio não só a tentativa de criminalização das greves, mas, sobretudo, avançando, né? Criminalizando os dirigentes sindicais individualmente, por cada dia de greve, com multas altíssimas, enfim. E hoje, né, o resultado de 60 dias de greve não foi de diálogo, foi muito pelo contrário, foi de confronto, né? Não, e ele saiu hoje na imprensa, inclusive colocando um salário de 14 mil para os professores universitários da UES e colocando a população contra os professores, porque ele joga a população contra quando ele diz, olha, eu vou ter que tirar
da habitação, eu vou ter que tirar do Ceará Sem Fome para poder atender os professores. E não é dessa forma que a gente quer a política. A gente quer matar a fome do povo, sim. A gente quer moradia para o povo, sim. Mas a gente quer educação. E não é dessa forma que ele vem fazendo esse jogo, porque ele vai falar do que faz para os grandes empresários. Né? Isso ele não coloca. Inclusive deixar registrado aqui para você, ouvinte, para você que está nos assistindo, que o orçamento destinado a área da educação, quando você pensa a máquina pública, a lógica de administração da máquina pública, o orçamento destinado à educação em nada tem a ver com o orçamento que vai ser destinado ao Ceará Sem Fome. Exato. Ou qualquer programa de habitação que está em Fortaleza ou no estado do Ceará. São orçamentos diferentes, claramente uma jogada política, uma posição política de tentativa de criminalização da greve. Bom, Dião, a gente... Deixa eu dar um pitaquinho aí, quando você fala do orçamento. Sim. Se a gente for olhar, as pastas que têm orçamento, certamente a da saúde é a pasta que tem mais orçamento, a educação vem logo em seguida. Logo em seguida, exato. Mas a gente precisa prestar atenção para uma coisa. A educação está presente na vida de todos, eu vou insistir, todos, por pelo menos dos 4 aos 17, 13 anos seguidos, todos os dias. Uhum. A gente, às vezes, não está atento para isso. Né? A ponte, a estrada, o aluno é obrigado a ir para a escola de 4 aos 17, pelo menos. Não. De 4 aos 17. Desejável que ele vá, inclusive, antes. Cresce. Sim. Que custa mais caro, por questões que são específicas. Exato. A creche é o aparelho público, estatal, que está mais presente na vida do cidadão. E é o que está mais perto. Quando não tem nada, tem uma escola. Uhum. Então, acho que a gente precisa, vamos dizer assim, avaliar por que é que o orçamento da educação é um orçamento que é alto e precisa ser. Sim, sim. E precisa ser. Repito, todo mundo tem que estar na escola por pelo menos 200 dias, todos os anos, por 13 anos seguidos, pelo menos. Então, você precisa ter um aparato em termos de estrutura para estar perto e de pessoal para atender todo mundo. Sim. Estamos falando de 7 milhões, da ordem de 7 milhões de estudantes da educação básica. É disso que se trata. Uau. No Brasil. Então, é isso. Vou aproveitando, inclusive, para pegar esse gancho, né, com o que a Ana Karina colocou e esse debate, eu acho que já estamos maduros para começar a fazer o debate sobre Fortaleza em específico, né? E aqui, porque eu acho que a Ana Karina me deu o link perfeito. Queria, inclusive, que o pessoal aqui da nossa produção já abrisse as matérias, né? Mas vamos lá. A Ana Karina eu pedi para o pessoal resgatar essa matéria, porque eu acho que é importante. A Ana Karina meio que passou pela fala dela, né? Mas isso é um sinal de alerta a todo o país. Lógico, a gente está falando do Paraná. O Paraná tem uma taxa de reacionarismo, conservadorismo um pouquinho acima da média em relação ao do país, mas acaba que é um debate que está, né, que está percorrendo, né? E isso aconteceu no Paraná. Em São Paulo, Tarcísio tentando fazer um processo de militarização das escolas, essa lógica das escolas cívico-militares, que na verdade tem mais a ver com escolas de conceito militarizante do que na verdade cívico, tem mais a ver com isso. Inclusive, há processos, denunciando processos de evangelização dentro dessas escolas cívico-militares. Ontem, inclusive, saiu em todo que é lugar um vídeo de um auditório lotado com algo em torno de 1.100 estudantes, se eu não me engano, e a galera sendo evangelizada e as pessoas, você quer aceitar Jesus agora e tal, não sei o quê. Isso é doutrinação. Um culto dentro da escola. De uma escola cívico-militar, que é um projeto, né? No final das contas, o que a gente está debatendo, e eu queria deixar vocês dois livres para falar um pouco sobre isso, porque isso aqui tem um pouco a ver também com aquilo que eu propus no início, Bodião. Debater o nosso conceito, debater as nossas ideias gerais sobre a educação. Porque isso tudo que você colocou, que a gente defendeu, que a gente aprovou na Constituição e que a gente luta para que seja executado, por mais que haja uma ponte enorme, né, entre o que é escrito na Constituição, no projeto de lei, e o que é executado mesmo ali na ponta, a nossa luta hoje também é por um projeto de uma educação que esteja a serviço da nossa classe trabalhadora, dos filhos da nossa classe trabalhadora, e não só dos filhos dela, mas da nossa própria classe, e que seja emancipadora, enfim, né, são os conceitos que a gente defende.
mas há um projeto de disputa de poder em curso no país que se instrumentaliza da educação. Isso aqui, privatizar as escolas no Paraná, em São Paulo, você avançar por um processo de militarização das escolas, tem a ver com um projeto político que está em debate e em disputa no Brasil, né? Então eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente colocar isso para a gente denunciar e marcar nossa posição, né? É por isso que a gente existe, né? Nossa candidatura, pré-candidatura, o nosso partido, as nossas pré-candidaturas. Por isso que eu tenho alertado muito para você, inclusive, que está nos escutando agora. Prestar muita atenção em que a gente vai votar para prefeito, vice, mas fundamentalmente, gente, nós precisamos debater muito e prestar muita atenção em quem a gente está votando nas câmaras de vereadores, né? Assim, porque esse processo das eleições desse ano, de 2024, ele vai ser muito duro, né? E ele já, como está visto por todo mundo, é uma antessala para o que vem em 2026. Então eu queria que vocês debatessem um pouco isso, Ana Karina, já que você levantou a bola, que você colocasse isso, porque meio que passou pela sua fala, mas eu pedi, cara, abre essa matéria que eu quero que debater sobre isso. O interessante dessa privatização não é uma privatização como a gente está acostumado a olhar, né? Vai então tornar particular a escola pública. Não é isso. É um interesse que faz tempo que as empresas de educação privada têm olhado, porque tem orçamento, isso que o Bodião coloca, né? Um orçamento bom, e é bom que tenha e que tenha mais. E tenha mais, exatamente. Então, essas empresas privadas giradas para a educação, que inclusive elege parlamentares, né? A gente tem grupos aqui, o Ceará é exemplo disso também. Essas empresas, elas estão de olho no orçamento. O que é que acontece aí? Eles estão tentando aprovar mensalidades que o Estado vai destinar a escolas particulares. Então, são mensalidades em torno de R$1.000, né? E aí vão pagar para aquele estudante. Ou seja, na verdade, vão pagar mais caro, vão tirar dinheiro do orçamento, porque seria para a escola pública, que vai para as escolas privadas, vai pagar bem mais caro e qualidade de ensino, praticamente a gente não vai ver esse retorno. Por quê? Porque qual o compromisso de volta? Inclusive em relação a nós, professoras e professores, né, que precisamos de direitos trabalhistas, a relação trabalhista que está colocada aí nesse processo de privatização não é uma relação que garanta os nossos direitos, que garanta o nosso bem-estar, digamos assim. A gente está vivendo um momento de muita precarização no nosso mundo do trabalho, em que a gente aumentou, inclusive, o nosso ritmo mesmo com o novo ensino médio, que o Bodião, né, coloca aí, que tem trabalhado muito nessa vertente. É importante que a gente venha a colocar esse novo ensino médio que faz com que a gente trabalhe mais, né, divida muito mais as disciplinas e acaba levando a exaustão, a adoecimento, né, não só adoecimento físico, mas adoecimento mental. Então, essa relação de privatização, além de prejudicar os estudantes, né, prejudica o próprio Estado, que está tirando dinheiro para as públicas para ir para a privada, prejudica também a professora e o professor. Então, é um absurdo, é inaceitável, faz bem professoras, estudantes lá no Paraná que estão lutando contra essa proposta de privatização que vem do parlamento, né? Vem da executiva, mas também vem do parlamento, que a gente tem que ter muito cuidado em não olhar só para uma seara, mas a gente tem que estar de olho em todos os espaços políticos que decidem sobre as nossas vidas, e a educação é fundamental. E aí, Bodião, o que é que você acha? Assim, essa história da privatização das escolas no Paraná, tentativa, quer dizer, eu não sei se é bem uma tentativa, mas enfim, esse avanço para a lógica das escolas cívico-militares e também, querendo ou não, a reforma do novo, entre aspas, que é velho pra caramba, desse novo ensino médio, né? Vendido como novo ensino médio, né? Essas coisas estão concatenadas, né? Sim, seguramente. E seguramente, isso é importante. Isso é importante, não é olhar para cada uma delas isoladas, mas entendê-las como articuladas, como, vamos chamar assim, parte do mesmo arcabouço conceitual. É aquele que eu diria, pensa na privatização da escola, recursos públicos para iniciativa privada, tem várias formas de fazer isso, e uma pauta de costumes profundamente conservadores. Então, fica faltando para esse trio que você falou, o escola sem partido, que pode ser recuperado. Eu acho que esse é um temor grande, não é? Então, a ideia da privatização nem é nova, tá bem? Mas nós temos conseguido, eu vou dizer, os professores, os militantes da escola pública,
que defende, como princípio, recursos públicos para a escola pública. É isso. É isso que a gente defende. Seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. E, se quiser, temos aí dois pequenos grandes problemas. O ProUni, que dá recursos para a iniciativa privada, e o FIES. Mas nós não vamos falar disso, pelo menos não hoje. Essa lógica da privatização, eu vou trocar 2 palavrinhas sobre cada uma delas, ela não tem nada de novo. Ela aparece... vamos viajar no tempo agora. Sim, governo Ronald Reagan. Então, estamos indo lá para Ronald Reagan, Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, em que vai ser lançado um programa que chamava Nenhuma Criança para Trás, No Child Left Behind, não deixar nenhuma criança para trás. O que ele propunha? Era exatamente isso que o Ratinho Júnior está fazendo no Paraná. Ele paga para uma empresa fazer a gestão da escola pública. Ele paga, eu vou repetir, ele paga para a empresa fazer gestão da escola pública. E aí ele vai cobrar, se cumpriu aquela meta, se tirou não sei que número lá no IDEB, ele está satisfeito e bola para frente. Né? Eu acho que isso é uma coisa perigosíssima. Pior do que isso são só os vouchers, que já esteve no programa lá nos Estados Unidos, que o Chile utilizou no passado, que é um complicador. Eu temo que, embora nós tenhamos conseguido evitar a reeleição da criatura, não é? Nós ainda temos pulverizados nas câmaras, eu acho que você lembrou muito bem, e eu quero insistir com isso, a gente tem que estar olhando para o voto no executivo, no voto majoritário, seja prefeito, governador ou presidente, mas temos que olhar com mais atenção os votos proporcionais. Temos que olhar com mais atenção quem serão os vereadores, as vereadoras, quem serão os parlamentares, Câmara e no Senado, quem serão os deputados estaduais, as deputadas estaduais. Né? Porque qual é o meu receio? Coisas como essas podem ser aprovadas. Dependem apenas de você ter maioria no parlamento. E se você tiver um parlamento conservador, passa. Então, esta pauta conservadora é uma pauta que faz bastante sentido para certos setores que significariam para nós um retrocesso em termos de socialização. Eu quero lembrar que o Estado brasileiro se apresenta na Constituição como um Estado laico. É preciso que nossos ouvintes, os que nos estão vendo nesse momento, a ideia do Estado laico não é que ele não tem religião nenhuma. Ele não prioriza nenhuma religião para poder dar sentido e liberdade para todas. Então, se você é católico, ok, é presbiteriano, ok, se você é evangélico, tá bem, se é da Umbanda, ok. O Estado não te oprime a um aspecto, valor específico de uma religião. É diferente no Estado religioso como é no Islã. Você tem que ser muçulmano e ponto. E aí todas as outras coisas ficam restritas a isso. Então, acho que dois aspectos quatro que nós estamos levantando aqui. A privatização, há formas laterais de fazer essa privatização. Se você for olhar as pautas da Secretaria do Estado, na história da implantação do ensino médio, ela compra materiais e assessoria de um conjunto de instituições. Então, a forma proposta pelo Ratinho Júnior é aquela mais escancarada, mas nós estamos praticando nas prefeituras e boa parte dos governos estaduais um pouco da privatização da gestão da educação na forma de compra de materiais e, aspas, qualificação, que na verdade é um treinamento para usar o próprio material, com tudo o que significa isso. Eu queria trazer uma coisa que o Bojão coloca em relação à luta na educação aqui no estado do Ceará, que eu acho que precisa de muita visibilidade, né? A gente teve a greve de 2016 e eu lembro que uma das bandeiras, inclusive, dos estudantes e dos professores naquela época era dizer não à privatização do que estava acontecendo em Goiás,
né? Então tinha essa privatização da gestão. Então vira e mexe essa modinha neoliberal, né? De Estado mínimo, mas na verdade não é Estado mínimo, é o orçamento para a iniciativa privada, ou seja, o Estado vai atender não ao povo, mas sim às empresas privadas. E esse voucher, né, que também vira e mexe, principalmente a bancada do Bolsonaro, porque aí é preciso que seja dito que é uma bancada e que aqui em Fortaleza, infelizmente, tem crescido, né? Eu acho que nos assusta muito a gente ver nas pesquisas, a gente pode não gostar das pesquisas, mas a gente vê aí uma ascensão de André Fernandes, de Capitão Wagner, e que fecha com essas propostas de privatização da educação. E aí, como é que vai ficar a prefeitura com uma pessoa que defende a privatização da educação? Como é que vai ficar a prefeitura, o município, os estudantes com uma pessoa que defende a militarização nas escolas, que é intolerante religioso, que é homofóbico na prefeitura? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque vai o executivo, mas arrasta uma carrada de gente que a gente chama de bancada, que se torna maioria, né, no espaço de decisão, que é a Câmara de Vereadores, e o risco que a gente corre é imenso nesse momento. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado. 2024 está realmente assustador. Está me lembrando muito de 2018, e a gente tem que chutar isso, né? Eu acho que isso que você coloca, inclusive, eu faço só um parênteses muito rápido, assim, porque você tem uma bancada de vereadores de Fortaleza que não teve problema nenhum, base de sustentação do governo Sarto, do PDT, do Ciro Gomes, que não teve problema nenhum, inclusive, em votar o título de cidadão fortalezense ao Bolsonaro. Que vergonha. Né, que é um movimento político, claro, né? Então, pegando esse link, né, com a situação de Fortaleza, a gente vai agora pegar essa outra metade do nosso programa, desse episódio, né, para falar da nossa cidade. E aí, eu quero começar pelos comentários do Budião sobre essas duas matérias que a gente está separando, né? Eu queria que você botasse na tela a primeira matéria. Não é essa? Pronto. Nós estamos falando de Fortaleza, né? Uma das maiores capitais do país, a quarta capital do país, o maior PIB do Nordeste, né? Se fala isso com muito orgulho, mesmo quando se fala isso, não se afirma que é uma das capitais mais desiguais, não só do Brasil, mas do mundo também. E aí você tem eu não vou dizer mito, mas existe uma jogada de marketing, uma propaganda muito grande sobre isso, essa matéria, né? E aí eu queria que o Budião comentasse isso, porque isso vai gerar o link para a gente começar a debater sobre a realidade do nosso município, né? E como a gente propõe aqui, né, que é de praxe também dos nossos episódios, mudanças estruturantes que possam, de fato, revolucionar, aí, como a gente tem utilizado também esse termo, a nossa educação pública, né? Ceará alfabetiza 85% das crianças no segundo ano em 2023 e fica em primeiro lugar do ranking do país. Junto disso tem a outra matéria, né, que você levanta, abre lá a outra aba, matérias do jornal O Povo. Fortaleza lidera ranking de alfabetização na idade certa entre as capitais do país, né? E aí eu queria, Budião, que você explanasse um pouco sobre isso, até porque essas duas matérias você trouxe pra gente para poder fazer um debate mais qualificado sobre essa realidade, né? E aí o Budião... A segunda é um filhote da primeira. Uma foi publicada no 29, é porque no 28 o governo federal, são dados do INEP. Volta lá para a primeira matéria, então. Essa é do dia anterior. Né? Essa é do dia 29. Isso. O Ministério divulgou os dados do INEP que mostram esses valores. Então, eu não vou aqui questionar os números são esses, tá bem? Tá. É isso mesmo, o Ceará está em primeiro, é isso mesmo, tarará. São matérias como essa, são chamadas como essa que levaram o Camilo Santana a ser ministro. Isso. Sim. Na verdade, se a Isolda fosse do PT, ela é que seria ministra. Eu acho que temos poucas dúvidas a respeito disso, tá bem? Então, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o que significa isso? Então, eu não questiono esses números, eu questiono a régua. Isso define a qualidade da educação? Para os nossos gestores, e é importante, eu quero insistir nisso, para os nossos gestores, e aí eu estou falando dos nossos do Ceará, de Fortaleza, do Ceará e, neste momento, de Brasília. Todos são da mesma escola. Isolda, secretária de Educação em Sobral, Cid,
prefeito, tá bem? Uhum. Ganha destaque num processo que é o da alfabetização. CID vem para o governo do estado, traz a Isolda, e a grande bandeira vai ser alfabetização na idade certa, programa de alfabetização na idade certa, tá bem? E todos os outros governos que vieram em seguida, CID, depois Eumano. Não, Tá. depois Camilo. CID, Camilo e agora Eumano. Todos, se você for pegar o nome dos secretários, todos saem da mesma matriz, inclusive do município. Quem é a secretária do município nesse momento? Não é a Dalila, porque ela acabou de sair, porque vai ser candidata, tá bem? Mas a Dalila saiu da SEDUC. A Dalila foi gestora do CRED. Quem é agora? Jefferson. Quem é o Jefferson? Foi gestor da CEFOR. Quem é o anterior? Maurício. Quem é? Todos eles estão... Então, o que você tem? Estrela saiu da aba da Isolda. Então, você tem... Isso é uma coisa muito importante. Em educação, você não consegue uma mudança curricular que se mantenha... Desculpe. Você não consegue consolidar uma mudança curricular se ela não se mantiver durante bastante tempo. 1 ano é nada, 2 é pouco, 3 é quase nada. Você precisa de 5, 6 anos para você manter, tá certo? Da vida para uma mudança curricular. Isso foi o que aconteceu aqui no Ceará. Então, você tem uma continuidade. Então, não nos iludamos. Desde CID, com nomes absolutamente claros, desde CID até hoje, nós temos a mesma linha, a mesma matriz, o mesmo DNA nas gestões do Estado e do município. E, neste momento, de Brasília também. Sim. É disso que se trata. Agora, o que é que está por trás disso? Quem é essa régua? A ideia de fazer avaliações, que nós chamamos das grandes avaliações, ela foi introduzida no Brasil pelo Banco Mundial. É disso que nós estamos falando. Lá no final do governo Itamar Franco, o Banco Mundial financiou projetos aqui no Ceará, chamava Projeto Nordeste 1, Projeto Nordeste 2, e havia uma contrapartida, criar um sistema nacional de avaliação. Por que isso? Porque aí você passa a usar a avaliação como um instrumento de política curricular. Vou chegar mais lá. Se você voltar um pouco para trás, o que é que faz a escola de ensino médio no Brasil? Prepara para o Enem. Então, não se ensina física. Eu me permito falar disso porque eu sou professor de física. Na minha origem, a minha formação é física. Então, não se ensina física. Falo com muita tranquilidade. Acompanho meus sobrinhos e afilhados que estão nas chamadas boas escolas de Fortaleza. Não se ensina física. Se ensina a resolver problema de física. Basicamente, o grande problema da física na escola de ensino médio é matemática, porque não se ensina física. E qual é o objetivo da escola de ensino fundamental? Aí nós vamos voltar para o SAEB, Sistema de Avaliação, aquele que foi introduzido pelo Banco Mundial lá no governo Itamar Franco. Hoje, as escolas de primeiro e segundo ano estão preparando os estudantes, eu fico até com um constrangimento, as crianças, porque primeiro e segundo ano são 6 e 7 anos, é disso que nós estamos falando, são crianças. Eles preparam para fazer a provinha Brasil, que é no segundo ano. As crianças do quinto fazem a prova Brasil e as do nono fazem a prova Brasil. Então, o que acontece? A nossa escolarização de primeiro e segundo ano é preparar para ir fazer a prova Brasil, provinha Brasil, no segundo ano. De terceiro a quinto é preparar para fazer a prova Brasil de quinto. E de sexto a nono é preparar para fazer a prova Brasil de nono. E de primeiro a terceiro do ensino médio é preparar. Então, as avaliações se constituem na política curricular. O que é que a escola ensina? Ensina a fazer prova. Atenção, eu não disse ensina aquele conteúdo. Ela ensina a fazer prova daquele conteúdo, Sim. que não é a mesma coisa. Então, é isso. É isso que nós temos aí. 85% das crianças estão alfabetizadas. O que é isso? Se você for olhar o cotidiano da escola, falo isso com tranquilidade para a escola do Ceará, suponho que seja do Brasil também, às vésperas das avaliações... Bom, os materiais, esses que são comprados,
falávamos de privatização, os materiais que são comprados de institutos que estão fazendo e entregando os materiais e fazendo treinamento. Um deles, o Lema. O Lema é só o mais visível. Então, eu já tô falando, um deles. Isso. O mais visível. Não, tá cheio. Mas tem vários, Tá né? cheio, Vários. tá cheio. Institutos específicos que produzem materiais e vendem esses Aqui materiais. no Ceará, inclusive, tem um instituto, o Arco, né? Que é esse... Arco é a corporação de uma das grandes escolas daqui. Uhum. O Arco, até onde eu chego, ele não vende material para a escola pública, não do Ceará. Eles vendem apostila. As nossas escolas do estado do Ceará não usam a apostila do sistema Arco. Tá. Acho que não. São materiais específicos, por exemplo, para alfabetização. Se você for olhar esses materiais que alfabetizam, você vai ver cadernos que são resoluções de exercícios que caíram nas provinhas Brasil dos anos anteriores. Entende? É disso que se trata. É isso que nós defendemos? Seguramente não. E se você falou em Paulo Freire... posso dizer outra origem disso. Eu falei que tem a provinha Brasil no 2º ano, a prova Brasil no 5º, a prova Brasil no 9º e o Enem. Aos 15 anos, nós também fazemos a prova do PISA. PISA, Brasil, o PISA. O que é o PISA? É uma avaliação produzida pela OCDE. Quem é a OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Quais são os motes da OCDE? Questões econômicas, financeiras e comerciais. Meus queridos e minhas queridas, não lhes parece estranho que uma grande corporação multinacional ou internacional ou para além dos países que se ocupa de comércio, trocas, economia, defina quais são os bons parâmetros para a educação? Claro, os bons parâmetros para a educação para a OCDE, ou seja, para consolidar esse sistema, o que não tem nada a ver com aquilo que nós defendemos, do que nós podemos falar daqui para frente. Então, eu olho para essas coisas e falo, tá bom, é isso, mas o problema não é o número, é a régua. A régua está preparando os nossos estudantes para serem trabalhadores comportados, empreendedores, como você falou, Sim. tá certo? Que vão alimentar a correia de transmissão do sistema produtivo, como ele está atualmente, que, portanto, explora o trabalhador. Não tem nada com emancipação, não tem nada que superação das nossas desigualdades. É louco, né? Eu queria, inclusive, Ana Karina, que você comentasse também isso, né, a partir da tua vivência, da tua perspectiva, e trouxesse também, já fazendo um link com a outra matéria, com essa vivência que você teve como vereadora, né? Eu imagino que você, como vereadora da cidade, você deve ter se confrontado com muitos pontos, né? Muitas contradições e, enfim, que coloca pra gente. Coloca lá no link da matéria já da história de Fortaleza, né? Que eu acho que é muito importante. Isso. Ok. Bom, primeiro eu quero rasgar essa lógica aí que o Bodian explicou tão bem, que é uma lógica capitalista e que não valoriza o que realmente o pessoal defende para a educação. Porque eu, como professora, chegando numa escola no município, eu estive vereadora 45 dias, né? Sim. Estive lá como vereadora muito pouco tempo. Então, eu pude ir a uma escola. E a situação, a gente, antes de ir para a escola, a gente, tem a possibilidade de ir para uma escola muito boa e tem a possibilidade para essa escola aqui que a gente está vendo que tem umas reclamaçõezinhas e a gente poderia ir lá olhar, ouvir as professoras, os estudantes, né? As crianças, a gestão da escola para ver o que é que tem de errado. E a gente, obviamente, como militante defensora da educação pública, vamos para mais problemática, porque a gente quer resolver os problemas, né? E aí a gente foi para uma escola chamada São Raimundo. E, assim, uma situação... Fica ali no bairro próximo ao Pan-Americano. Fica ali por trás da escola... Como é que a gente chama? A escola da UFC, Maternidade Escola. Sim, sim. E aí, a gente, chegando nessa escola... Gente, uma sala de aula com problema de iluminação, de ventilação, uma sala de aula minúscula, cheia de crianças, e a professora lá tentando, né? Tentando dar uma aula.
E os estudantes, assim, sabe, muito, muito carinhosos, muito receptivos, mas a gente vê que é necessidades básicas, né? Então, quando a gente olha para as outras escolas, os problemas não é não saber ler e escrever apenas, porque esse problema de não saber ler, não saber escrever e não ter, enfim, ou até chegar a esses rankings aí, que muitos, na verdade, são bem maquiados, né? A estrutura, gente, a condição que se dá para esse aluno ler, somar, qual é que a prefeitura está dando? Né? A gente vai ter escolas muito boas, mas muitas escolas muito ruins que não vai ter água, que não vai ter ventilação, por isso que eu chamo de sauna de aula, que o número de violência é assustador e a gente precisa se preocupar com a situação da violência dentro e do entorno da escola, porque isso vai fazer com que o aluno, inclusive, abandone a escola se não tiver resolvido, né? Então, são muitos os problemas que as nossas escolas aqui no município a gente encarou e a gente, coincidentemente, hoje, né, começo do mês de junho, foi aprovado um pedido que eu fiz, sabe, quando eu estava como vereadora, nesses 45 dias eu fiz um pedido e foi aprovado hoje, era um projeto de indicação de reforma dessa escola municipal São Raimundo. Né? E aí a assessora lá do Gabriel me mandou, olha, Ana, que bacana, hoje saiu a aprovação e tal. Que massa. Então, assim, a burocracia demora muito para chegar ali na ponta que é a escola. E aí, quando a gente vai olhar, o processo é de uma, de duas, é de três, são muitas escolas precisando dessa atenção. Uhum. E são escolas que normalmente não aparecem na vitrine do sucesso político, entre aspas, muitas aspas no sucesso, dessa lógica, né, de gestão implementada nesse período todo, né? Você fez uma linha do tempo, né, de um grupo político que era um só e que nas últimas eleições de 2022 se dividiu, né? Deu em duas bandas. Hoje estão se engalfinhando aí pela máquina pública da cidade de Fortaleza. O Sarto, né, anunciando agora que vai entregar mais 30 e poucas escolas, né? Mas nenhum projeto de requalificação, reforma das escolas que já estão aí, enfim. É sempre a lógica do mostrar uma vitrine para poder ganhar um eleitorado, enfim. O Sarto, inclusive, é um prefeito que tem uma impopularidade em Fortaleza, para além da persona, né, que não é nada carismática, assim, mas também é aquela reprodução do que há de mais velho da política, né, que é o prefeito que passa 4 anos sumido, no ano da eleição reaparece, né? Faz de tudo, endivida a cidade, são quase 2 bilhões já de dívida, né, de empréstimos, enfim, de financiamento para poder bancar agora 5 anos, ou 5 meses de uma gestão maravilhosa que não existiu durante 4 anos, né? O povo cearense de Fortaleza já sabe como é que funciona isso, e ele tenta, mas não consegue avançar nas pesquisas, né? As pesquisas mostram uma estagnação, que é basicamente a galera que é atendida diretamente pelos acordos políticos da gestão, né? E eu acho que a educação, para a gente principalmente, não é uma pauta colateral, né? Que passa ali, porque como o Bodião colocou, e eu faço muita questão de destacar isso, a educação é uma ferramenta que nós temos e que nós, inclusive, lutamos muito para que ela seja uma ferramenta de libertação, né? De consciência, de empoderamento, né? A gente tem vários relatos. Nesse final de semana agora, eu fui convidado, inclusive pelo Douglas, que está aqui, para participar de um espaço lindo, assim, muito, muito potente, que se chama Fortaleza Negra, uma iniciativa que junta uma galera para fazer aulas públicas para contar a história de Fortaleza sobre a perspectiva da história do povo negro de Fortaleza, né? E é impressionante, você chega lá e tem a galera que está se formando, que se formou, aí tinha a professora Juliana, que hoje é professora da UES, que mora na 4ª etapa do Conjunto Ceará, estudou em escola pública, hoje chegou lá e tal. Você vê uma potência de pessoas que foram transformadas também por essa lógica da educação. A educação as transformou, não só sobre a lógica do mercado, né, do salário, do ganho financeiro, mas sobretudo de vida, né? A educação transforma muitas vidas, né? E pra gente isso é uma ferramenta muito importante. Então, assim, a gente, ganhando a Prefeitura de Fortaleza, e aí eu vou para esse ponto, nós ganhando a Prefeitura de Fortaleza, governando a cidade, né, a cidade governada pelos nossos sonhos, pelas nossas ideias, pelos nossos objetivos políticos, que no final das contas são os objetivos de superar essa sociedade de classe como ela é estabelecida hoje. Logicamente, eu tenho colocado para todo mundo, né? Não é que a gente vai fazer a revolução a partir da máquina da Prefeitura de Fortaleza, mas dá para fazer muitas revoluções, né? Ganhando
a prefeitura, porque quando você inverte a lógica das prioridades políticas, quando você entra numa máquina como essa, né? O maior PIB do Nordeste, e você tem a preocupação, cara, eu vou pegar o maior PIB do Nordeste e vou distribuir esse PIB, porque como tinha uma professora muito conhecida aí nas redes sociais, que agora, né, que ela tá viralizando muito, que ninguém come PIB, né? De fato, ninguém come PIB. E PIB, inclusive, não é um indicativo de melhoria social, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes, quando você tem uma saúde pública ou uma educação pública toda privatizada, você vai aumentar o PIB daquela cidade ou daquele estado. Isso não quer dizer que a vida do povo melhorou, muito pelo contrário, né? Então você tem um debate que a gente quer fazer, ganhando a prefeitura, que é de revolucionar a vida da nossa gente, das pessoas que vieram de onde a gente veio, e eu quero ver essa realidade transformada. E não só eu, existe um clamor em Fortaleza por mudanças estruturais, radicais. E a gente tem que lutar muito para que esse sentimento de mudança não seja um sentimento capturado pela extrema-direita, que vem de facilidades, que é isso, assim, daqui a pouco tem um gênio que virou senador da República, não sei como, que a proposta de segurança pública dele é transformar a guarda municipal em polícia municipal, como se isso fosse fazer uma grande revolução na questão de segurança pública. É um cara que nunca pisou numa periferia de Fortaleza, não sabe a realidade disso. Que mora em Miami. Enfim, que mora em Miami, inclusive. E aí você tem também uma extrema-direita que vai vender facilidades. Não duvido nada entrar no programa de governo de um doido como esse. Escola cívico-militar, privatização, terceirização, enfim. Então, a gente tem que dar um jeito de capturar esse sentimento de mudança por uma perspectiva social, popular, de esquerda, no final dos contos, né? E aí é o seguinte, é essa pergunta que eu deixo para vocês dois. Ganhando a Prefeitura de Fortaleza, e eu acho que a gente tem condições, porque eu tenho falado isso para todo mundo, né? Eu não sou um sem noção, eu sei que eu não sou uma pessoa conhecida em Fortaleza. Entendeu? A gente está entrando nisso porque o pessoal também nunca teve medo de se apresentar e apresentar novos quadros para fazer o debate, e sempre deu muito certo, porque não são necessariamente os nossos quadros que são quadros fortes, são as nossas ideias. As nossas ideias são muito fortes, as nossas ideias são estruturantes, as nossas ideias de fato propõem revoluções na vida das pessoas, propõem modificar. Quando a gente inclusive fala do debate radical, que a gente quer fazer um debate radical sobre a cidade, é porque a gente quer fazer um debate sobre a raiz dos problemas de fato. Então, ganhando a Prefeitura de Fortaleza, uma das coisas que eu quero é revolucionar a educação da nossa cidade. E como é que a gente caminha para isso? Né? Então, esse podcast ele tem esse objetivo. Começar a ser uma ferramenta, uma das, né, de elaboração de programa, de debate. E essa lógica aqui de conversar com vocês, além de eu aprender, além da pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo aprender, eu acho que um dos objetivos também é sair daqui com... É possível. Sim, a resposta é enfática e claramente sim. E não vou falar de delírio. Não. Eu vou falar... Apesar dos delírios também serem bons. Às vezes a gente tem que delirar um pouco. Esse mundo, às vezes, quer colocar a gente, encaixotar a gente num realismo que a gente, se duvidar, a gente começa a imaginar que é mais fácil o fim do mundo do que o fim do sistema, né? Tem um artigo genial da Jacob, que eu li há muito tempo atrás, que fala um pouco sobre isso, né? É mais fácil... O sistema, do jeito que ele trabalha na nossa cabeça, ele coloca que é mais fácil acabar o mundo, o planeta explodir, enfim, passar Você liga naquela novela? Não é da minha geração, tá bom? Mas eu assisti, não vale a pena ver de novo. Deve ser mesmo. Aquela novela que eu acho que era O Fim do Mundo, que passava a mula sem cabeça, uns negócios assim. É mais fácil imaginar isso do que o fim do sistema, né? Um sistema capitalista que aprofunda desigualdades sociais, que coloca a nossa classe trabalhadora a partir de uma educação não libertadora, condiciona a nossa classe a uma alienação, a ser mão de obra de um mercado de trabalho que tenta se vender agora como empreendedor. Gente, não dá para dizer que uma pessoa que sobe numa moto e trabalha 12 a 16 horas por dia para ter um salário mínimo, dizer que essa pessoa é empreendedora. Sim. E é essa capacidade de alienação que o sistema impõe na gente, né? E a gente tem que dizer que é possível afirmar um mundo diferente. Técio, eu tenho uma fotografia, ainda vou passar para você, você ainda vai botar isso. Um carrinho, o cara vende churrasquinho e foi financiado pela prefeitura. E lá tinha a logomarca da prefeitura e o programa chama Meu Carrinho Empreendedor. Ele acha que ele é um empresário. Bem, mas não quero falar isso. Vamos falar aqui do sim, é possível? Sim. Resposta sim. Quando eu digo para você com absoluta certeza e segurança, é porque eu estou me baseando em coisas que de fato aconteceram.
eu tenho 3 grandes referências de escolarização e as 3 em cidades. A primeira no tempo, Porto Alegre é o tempo em que o PT fez essas primeiras administrações. Não por acaso, o Fórum Mundial Social aconteceu em Porto Alegre. Uhum. A lógica da democratização era um parâmetro importantíssimo naquela gestão. 2, Escola Plural, Belo Horizonte, Miguel Arroio, que tinha uma concepção também muito interessante. E 3, que para mim fecha e é aquela mais completa, Projeto Interdisciplinaridade. Quem? Paulo Freire, São Paulo. Naquele momento, a prefeita era Luísa Erundina, levou Paulo Freire para a secretaria e, vamos chamar assim, o grande projeto curricular eram os temas geradores, que operam numa lógica absolutamente oposta a essa que eu acabei de apresentar antes, que é a régua para fazer. Como isso pode ser feito? Tomando como referência, tem história, matemática, geografia, as disciplinas. Vamos acabar com as disciplinas? Não. Muito pelo Mas contrário. elas, claro, muito pelo contrário, porque saber é poder. Nós queremos que os nossos estudantes, nós queremos que os nossos meninos das periferias das grandes cidades, tá bem? Porque são histórias muito parecidas, né? Nós queremos que eles tenham poder. Então, a tarefa da escola é, sim, que eles se apropriem disso. Mas para quê? Para ficar preparado para trabalhar no meu carrinho empreendedor? Não! O Paulo Freire tem uma fala, eu morro de inveja, porque não fui eu que falei. Não falei. Eu falo que... A frase é assim. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas a leitura da palavra catalisa, amplia a leitura do mundo. Então, o que é que nós queremos na escola? Nós queremos a escola para ler o mundo. Isso. E para que ler o mundo? Ler para compreender. E para que ler e compreender? Ler, compreender para transformar coletivamente. É isso que nós queremos da escola. Muito Como isso pode ser feito? Através dos temas geradores. Como é a lógica dos temas geradores? A comunidade escolar, portanto, o entorno, tá certo? Diferente do que a classe média, que sai de vários pontos da cidade e vai para a escola de carro, na periferia a escola atende a comunidade do entorno. É o entorno. Então, quando eu estou falando da comunidade, eu estou falando da comunidade que mora no entorno da escola, que é o que nós queremos. A escola, aliás, isso está no Estatuto. Estatuto. Quando eu estou dizendo Estatuto, estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito é a escola perto de casa. Não é? Então, a comunidade, e aqui estamos falando dos professores, a gestão, as famílias, vão fazer o levantamento do que é a vida social e econômica do entorno. Desse espaço sairão os temas geradores. Quem mora na beira do Siqueira tem que incluir as enchentes do Siqueira no estudo do seu cotidiano. Tá certo? E por aí afora. Quem mora, sei lá, no Icapuí, que está na beira do mar, tem que incluir. Lógico. Isso. Então, mas lógico, mas eu quero que você fale com a escola. É lógico. Educação ambiental 100% nas escolas. É elementar, mas não está nas escolas. É isso que eu estou querendo. Tá bem? É que eu estou querendo, não. É isso que o Paulo Freire propôs. E eu estou copiando aqui muito. Não, ele propôs, mas humildemente. todos nós queremos. É isso mesmo, Tá tá bom, certo. tá bom. Isso mesmo, tá bem? Então, eu saio os temas geradores. Então, o que a escola vai fazer? A escola vai usar os conteúdos disciplinares para me ajudar a entender esses temas geradores, que se constituem, agora, o mundo físico e o mundo social do entorno. O mundo social são as coisas. Tem comércio, não tem? Tem hospital, não tem? Tem enchente, não tem? Tem serviços, não tem? Tem emprego, não tem? Tá certo? O mundo social, o mundo físico, chuva, não chove, tem água, tem saneamento. O mundo social são as relações. Então, eu vou querer que a escola use os conteúdos disciplinares para que as pessoas, cada qual ao seu tempo, possam compreender melhor isso. 2 mágicas e eu fico nisso daqui pelo menos por enquanto. Esta ideia, ela tem que se expandir geograficamente da escola, na verdade vai começar na família, vai começar no trajeto família-escola, casa-escola,
constituir a comunidade, vamos estudar o entorno da comunidade, depois o entorno do bairro, depois o entorno da região, depois o da cidade, depois o do estado, depois o do país, e você faz onde que você quer. Tá claro? Sempre adequado ao que são as reais possibilidades das crianças. Então, para uma criança pequena, eu vou trabalhar aquilo que está próximo dela. Que, aliás, é a casa dela, é a escola, é o caminho dela da casa. Quando eu vou ampliando, a criança vai se desenvolvendo e eu passo a ter operações mais elaboradas. E, portanto, eu posso trabalhar com espaços que são geograficamente maiores, que não são da vida dela exatamente todo dia. Ela não precisa ter saído da cidade dela e nem para estudar o Ceará ou o Brasil. Do ponto de vista histórico, eu vou sair da família. A história da criança. Ela, o pai, a mãe, o avô, o avó, a avó, né? Se você imaginar numa classe, eu trazendo as escolas de cada uma das crianças, de cada uma das famílias, eu vou construindo a escola do entorno, a história do entorno. E aí, na medida em que a criança vai se desenvolvendo, uma criança pequena está muito colocada e muito localizada no agora, aqui e agora. Geograficamente aqui, temporalmente agora. Mas na medida em que ela vai se desenvolvendo, esse tempo pode ir regredindo historicamente. Então, se os temas geradores vão se expandir geograficamente da comunidade para o planeta Terra, do ponto de vista da história, eles vão regredir temporalmente do hoje para o passado. O passado de 20 anos, de 50 anos, de 200 anos, de 500 anos, e eu chego nos egípcios. Tá certo? Então, é isso que eu quero. Quer dizer, é isso que eu quero aqui humildemente defender, copiando o Paulo Freire. Essa escola vai permitir que cada momento da vida escolar ele esteja entendendo mais o que é a sua vida e a vida da sua comunidade. Repito, a comunidade pode ser o bairro, a comunidade pode ser a cidade, a comunidade pode ser o estado ou o planeta. E é incrível, né? Assim, é muito boa essa aula do Bodião, porque é incrível também com o sentimento que a gente está querendo imprimir nessa campanha, né? O que falta para a cidade de Fortaleza é um pensamento estratégico sobre a cidade. Porque quando você pensa educação sobre esse prisma, você pensa que está resolvendo ou debatendo, e inclusive eu estou resgatando isso porque eu fui para uma entrevista, né? E na entrevista o cara me fez as perguntas clássicas das caixinhas, né? O que é que você pensa sobre saúde? O que é que você pensa sobre educação? O que você pensa sobre segurança? Tal, não sei o quê. E eu falei, gente, a gente tem que pensar a cidade sobre uma perspectiva estratégica. Todas essas pautas se correlacionam, elas estão interligadas. Porque quando você pensa a educação sobre esse prisma freiriano, enfim, né? Você consegue, inclusive, modificar a realidade da comunidade para você, inclusive, fazer um debate mais avançado sobre, inclusive, perspectiva de segurança pública. Uma das coisas que a gente está mais sobre debatendo... saúde, se você quiser. Sobre direito aos transportes. Exato, por isso que as pautas elas são interligadas, são concatenadas e está faltando um debate estratégico sobre. Porque eu quero debater Fortaleza, e nós precisamos debater Fortaleza para apresentar um plano para a próxima década. Não é sobre ganhar as eleições especificamente, mas é preparar a cidade para as crises, para esse momento de crise climática que a gente está passando, no que Fortaleza claramente, quando investe 0,008% em defesa civil, claramente a cidade de Fortaleza não está preparada. Quando você chove 100 milímetros na cidade e alaga a periferia e as pessoas da periferia perdem o seu armário, sua geladeira, sua cama, mas Tessa, é na periferia. Não, pois é. É esse o pensamento hegemônico da política. Né? Então, quando a gente pensa a cidade de forma estratégica, e inclusive quando a gente afirma, não só como discurso demagógico, como alguns colocam agora, o Sarto tem a cara de pau de dizer que a gestão dele é a cara da... Quer dizer, a gestão tem o coração da gestão é a periferia, é uma cara de pau sem tamanho. Mas quando a gente afirma, por exemplo, no nosso projeto político, de que a periferia é o centro, e não o contrário... Então ele está fazendo amor com outra pessoa, porque ele quer que... A periferia vira aldeota. Ou seja, o coração está na periferia, mas ele quer a periferia uma aldeota. O coração dele é só demagogia. Então, essa perspectiva de uma educação paulo-freiriana, que faz o debate concatenado, por exemplo, uma das coisas que a gente está debatendo também é como é que a gente se utiliza. É isso, né? Existe um aparelho de Estado
eu acho que não existe um aparelho de Estado aqui, na realidade, de Fortaleza, mais espalhado do que as escolas. Sim. Isso vale para o Brasil. Onde não tem nada, tem a escola. Exato. E todo dia. Exato. Então, assim, você tem... Como é que a gente instrumentaliza, por exemplo, a escola para poder abrir-se para a comunidade para outras perspectivas, né? Sim. Então, assim, esse debate é um debate que me encanta muito, é um debate que eu tenho muita vontade de fazer. E aí, Karina, eu levo para você Não, também... posso deixar aqui Pode, uma óbvio. provocação? Lógico. Para você fazer com o pessoal da cultura? A escola está onde não tem outros equipamentos. Se eu tiver a escola, aspas, isso, como espaço de cultura e, portanto, aberta para a comunidade. Lógico. Eu conheci uma escola ali no Janguru Sul, no São Cristóvão, passando o Cuca, subindo ali à esquerda. Sim. Maranhão era o diretor. Acontecia casamento na escola. Entende? A escola era da comunidade. Né? Não, é isso. Só para fazer esses Podiam, links. quando que você eu era pré-adolescente, tal, não sei o quê, eu ainda era magro nesse tempo. Faz tempo, né? Faz tempo. Pô, faz tempo. quando eu tinha cabelo que não era branco. Faz tempo. Era uma luta pra gente conseguir a autorização da diretora Isso. pra jogar a bola na Isso, quadra. Era uma luta, você tinha que fazer quase uma baixa-assinada. E vou te dizer mais, Tércio. Alunos da própria escola que queriam. Aí, quando a diretora liberava, mas só pode vir quem é aluno da escola. Gente, eu tenho um bocado da gente da minha rua que não estuda na escola, que quer vir jogar a bola aqui comigo, qual é o problema? Tá vendo? Então era Caixinha. Isso era num tempo em que a periferia tinha terreno vazio, que já não tem mais. Não tem mais. É Entendeu? outra realidade. Isso. É outra realidade. O Mas que a quer gente dizer que está vai- mais restritivo ainda e, Exato. portanto, o papel da escola Tá é mais restritivo. primordial. Mas tinha também já um debate ali, uma condição ali também, que era o território seguro, né? A quadra da escola, querendo ou não, era um território seguro. Você ia e podia jogar de noite e não tinha problema nenhum e tal, né? Já em aonde eu morava especificamente, tinha alguns lugares que era meio esquisito, tal horário, enfim, não dava. Tinha uma turma que só deixava você usar o campo num determinado dia, quando tinha o dia que eles queriam usar, você não podia usar. Enfim, tinha esses conflitos, né? Mas, Karina, Ainda temos. queremos mudar a educação, ganhamos a Prefeitura de Fortaleza, imagina isso, ganhamos a Prefeitura de Fortaleza, você vai estar na Câmara de Vereadores, né? Vamos aprovar isso. Líder do Coisas governo, boas. Como é que a gente faz para mudar essa lógica? Assim, pegando toda a tua carga de experiência política, mas também como educadora, professora e tal, o que é que você acha? Quais são assim, as principais propostas que a gente poderia defender ou debater para que a gente mude, né, essa lógica da educação e que a gente consiga, né, na nossa gestão, proporcionar uma outra educação de pública e qualidade para nossas crianças, Olha, né? A gente está falando de... A gente tem muita alegria e vontade de mudar, mas assim, as mudanças necessárias não são tão grandes assim, tão difíceis e impossíveis de acontecer, Sim. né? Por exemplo, a gente está falando aqui de condições de uma escola de qualidade, de prazer, de um lugar que as crianças e os adolescentes ficam 13 anos no mínimo, como colocou o Bodião, e que esse lugar seja um lugar confortável, né? Um lugar que, enfim, que nós professores estejamos trabalhando, mas que tenham condições de uma saúde legal, né? Então, que não nos adoeça. Então, é sobre isso. E aí, sim, pequenas coisas eu acho que tem que ser feita. Eu estou vindo agora de um lugar, de uma associação de mulheres que estavam bordando, né? Bordadeiras, em frente à praia, ali lá em cima, no Morro Santa Terezinha, ali na região ali do Vicente Pison. E o interessante é que era o trabalho que elas estavam fazendo, mas um trabalho tão prazeroso, e elas contando a história para mim, né? Que era o pai, que era pescador, ou o marido, que era pescador. Elas ficavam naquela perspectiva de cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, fazer aquele trabalho manual, que é um trabalho que ela pacientemente faz, desfaz quando erra, mas que, quando acerta, olha e sente prazer. Gente, nessa sociedade que a gente vive, que momento a gente sente prazer ao trabalhar, né? Muito pelo contrário, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais que nos estrangula do ponto de vista do mundo do trabalho. E as crianças e os adolescentes estão vivendo esse estrangulamento do tempo, muitas vezes com o celular, né? Tá difícil. Por que não leva para as escolas essa terapia? Porque é uma terapia, né? Uma outra perspectiva de trabalho que não é o empreendedorismo que vai deixar
o jovem achando que ser super explorado é legal, né? Ou seja, o tempo do trabalho, a qualidade do trabalho, o prazer que o trabalho pode dar. A gente já perdeu isso, mas a gente pode resgatar como fazem essas mulheres artesãs. Então, acho que levar artesanato é muito importante para amenizar essa ansiedade, que a gente está vivendo uma crise de ansiedade generalizada, né? Porque tem a aceleração do sistema capitalista aí. E a gente vê também uma outra questão, que é a educação ambiental. O Bodião falou, né, no litoral, no Rio. Gente, a questão ambiental, a educação ambiental, ela é fundamental hoje para qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, acho que as escolas também têm que estar voltadas para isso, né? Outra coisa muito importante, as comissões de proteção, né, que inclusive foi uma lei aprovada pelo Renato Roseno. Isso tem acontecido nas escolas estaduais, mas como é que está nas escolas municipais? Né? Qual o levantamento que a gente tem dessas comissões? Ela existe nessas crianças, porque a gente vê um problema gravíssimo de violência. Essas crianças estão seguras, né, nas escolas, em suas casas? Qual o espaço que a escola pode oferecer para isso? E aí eu quero bater num projeto que a Prefeitura Sarto tem colocado como algo muito bom e que não é, que é o projeto Aprender Mais, que são as escolas de tempo integral, que inclusive pega aí uma mão de obra aí de jovens universitários pagando muito mal, né? Muito mal por mês, R$80 mensais por turma. E esses R$80, claro que vai fazer diferença em um jovem que não tem dinheiro pro busão, né? Mas que para uma qualidade do mundo do trabalho não é o ideal, né? Então é um projeto que, na verdade, sucateia a mão de obra, né? Precariza a mão de obra, e a gente precisa que a escola não faça isso com os profissionais, né? Que leve a sério a educação e levar a sério a respeitar os profissionais da educação, aqueles que vão começar, que estão já querendo iniciar, aqueles que já estão há muito tempo, né? Os jovens e senhoras professoras e professores precisam serem respeitados. Então, a qualidade no mundo do trabalho das escolas, para nós, professores, ela é fundamental. Ela não pode levar um excesso de sobrecarga de trabalho, ela não pode ter salas superlotadas, salas sem ventilação, ela não pode levar ao adoecimento mental. E isso está acontecendo. E se isso acontece, está muito errado. Então, inverter essa lógica não é um milagre, mas é fundamental para que a gente possa ter um caminho diferente, que não é o caminho da destruição, como a gente vem seguindo, né? Essa coisa que você coloca em relação à destruição do planeta, destruição do sistema, a gente está caminhando para os dois. Os dois não, né? Na verdade, é caminhando para a destruição do planeta, sim, mas a gente tem que pensar nessa destruição do sistema, né? E eu acho que é por aí. Acho que é possível um pessoal na prefeitura, um pessoal na Câmara de Vereadores aprovando projetos que não são milagrosos, mas são viáveis, são possíveis. Eu acho que a gente é fundamental nesse processo. Fortaleza precisa disso. A gente está esse é o nosso desafio, né? Nosso desafio político, nosso desafio histórico, estamos caminhando para isso. Por incrível que pareça, vocês não sentiram, né? Mas a gente já está com 1h15 minutos de programinha, né? Não sei se a gente falou tudo que a gente gostaria de falar. O Bodião já fez a cara ali, ó. Não falamos tudo. Não. Tem coisa para falar. Bodião, assim, pra gente caminhar pro fim, né? Ainda tem uma perguntinha surpresa que eu quero fazer para vocês. Não é nada demais, vocês vão ver, mas eu queria que um comentário mais específico, assim, pra gente hoje, além do... Eu acho que a gente fez um ótimo diagnóstico, né, sobre a situação de como tá, né? E aí eu acho que você apresentou bases, né, de princípios de como a gente tem que tocar a educação. A Ana Karina apresentou 3 pontos que eu acho que são muito importantes para entrar no nosso programa de governo, que eu acho que é o desafio aqui desse podcast. Mas se você puder complementar também, eu te agradeço também, para a gente ir caminhando para o final. Eu acho que precisaremos tratar pelo menos de mais 2 pontos. Tá. Eu olho para a escola como sendo um espaço educativo por excelência. Ótimo. Tá certo? Veja, ela é educativo por excelência, mas é para o bem e para o mal. Tá certo? O que nós estamos fazendo com a nossa escola, correndo atrás dos índices, fazendo o empreendedor, isso é um processo educativo, que não é o que nós queremos, né? Então, acho que falta ainda a gente tratar, da cobertura da escola. Cobertura de matrículas, cobertura de vagas, é isso que eu estou querendo dizer. Como é que está hoje, Bodião, isso? Tu tem acesso a esses dados? Mais ou menos. Bom, nós temos uma situação que é relativamente confortável, nós aí é o Brasil.
de pré-escola, 4 e 5 anos, ensino fundamental, que é o espaço da prefeitura, tá bem? Em termos de cobertura. Então, praticamente está todo mundo na escola. Isso vale para o Brasil porque nós tivemos uma lei que é uma emenda constitucional 59 de 2009, que institui o ensino de 4 a 17 anos como obrigatório. Se ele é obrigatório, ele se transforma em direito público subjetivo. Se ele é direito público subjetivo, o gestor não tem argumento para negar. Tá bem? Junto com isso, melhorou um pouco a política do IDEB e nós temos esta escolarização. Agora, quais são os níveis dessa escolarização? Porque nos interessa acesso, permanência e sucesso. Para o Cid Gomes, para o Camilo Santana, para o Elmano, o sucesso, tá certo? A qualidade é a nota do IDEB. É a nota da Prova Brasil, é a nota da Provinha Brasil. Não é a nossa régua, tá bem? Então, eu entendo que a escola não está cumprindo essa terceira vertente. De 4 a 17, desculpe, de 4, 17 não porque é ensino médio, mas de 4 até 11, 14, 4 até 14, está todo mundo na escola. Quando a gente vai indo para o ensino fundamental, séries terminais, a gente tem problema na defasagem idade série, né? Então, isso não está resolvido, né? Mas as matrículas estão garantidas. Não está garantida o acesso ao conhecimento. E um conhecimento que signifique uma densificação da matriz emancipadora, que é o que nós queremos. Do empoderamento dos estudantes, é o que nós queremos. No caso da creche, isso está muito, 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 muito aquém das necessidades. Então, acho que valeria um dia a gente conversar. É importante. Vamos sim. A creche é um direito da mãe trabalhadora e é um direito da criança. Tá bem? Esse é um tema que acho que precisa tratar, precisa ser tratado ainda. Acho que nós precisamos entender um pouco mais a escola de tempo integral, que não é escola, desculpe, não é educação integral. Nós defendemos educação integral, quando muito nós estamos tendo educação em tempo integral. O Aprender Mais, que é uma vertente local do Mais Educação, sim, do segundo governo Lula, não resolve. Eu tenho uma fala na memória, de 2009, uma fala, saiu publicada no Povo, um conjunto de matérias que o jornal O Povo publicou naquele momento, sobre escolas de tempo integral. Havia um conjunto de experiências em algumas cidades, e eles a cada dia publicavam uma das matérias. No final, fecharam com uma fala da secretária de Educação, Isolda. E a fala que abre a manchete é: mais do mesmo não adianta. Isolda Sela falando. Vou repetir, não é Idevaldo Bodião, é Isolda Sela falando. Mais do mesmo não adianta. O aprender mais não é nem mais do mesmo. É mais de uma coisa que é muito pior. Então, e olha, aqui números, escola de tempo integral da prefeitura, 70 mil matrículas de escola de tempo integral no censo do ano passado, de 2023. Se é desse jeito, serve para muito pouco. Eu temo que o objeto disso não é qualificar as crianças, mas simplesmente ocupar o tempo delas. Sim. E aí eu vou dizer uma coisa que é horrorosa, mas verdadeira. O sistema capitalista não precisa de todo mundo na escola. O sistema capitalista não precisa de todo mundo sabido. Por isso passam essas vertentes. Para tirar estas crianças da ociosidade e da rua. Porque é um problema para o próprio sistema. É disso que nós estamos falando, pelo menos eu assim o entendo. Tem outros números aí, mas tem um do qual a gente não falou nada, que é escola de EJA, jovens e adultos. Sabe quantas matrículas de EJAs relativa ao ensino médio nós temos relativo ao ensino fundamental? 6 mil matrículas. 6 mil matrículas de EJA. É nada. É nada. Então, esse é um tema que a gente precisa tratar. E eu acho que tem uma outra coisa que é a democratização da gestão, que não se esgota em, aspas, eleger diretor. Não é eleger a expressão correta, mas
Não se trata só de escolher o eleitor. Só para fazer um parêntese aqui, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, hoje, esses cargos de direção da escola, né, são indicações políticas, né? Assim, o prefeito indica e, de grosso modo, é indicação, inclusive, de vereadores da base, né? Os vereadores da base têm relação com um aqui para manter uma escola e tal, um diretor aqui indica para o prefeito e o prefeito faz essas indicações, né? O que a gente propõe é o processo de democratização dessas escolhas e não só, como o professor Bodião vai entrar, não só da eleição em si dos diretores, né? Mas todo um processo baseado naquilo que você falou antes, de envolvimento da comunidade escolar, enfim, de um exercício coletivo, né? Da gestão da escola, não só... Um dia podemos falar com mais tempo? Posso te dar um número. Se você tiver numa boa coligação, dessas que tem muitos candidatos, boas no sentido de, numericamente boas, Sim. dessas que tem muito candidato... É muito importante qualificar esse boa. Não, sim. Que está, vamos chamar assim, no guarda-chuva da gestão ou municipal ou estadual, tá certo? Que, portanto, tem muitos cabos eleitorais. Então, você com 5 mil, 6 mil votos consegue se eleger vereador. Sim. Uma escola tem, vamos pensar de tempo integral, 600 estudantes, 600 alunos. Em média, sim. 600 alunos de tempo integral. Se for tempo parcial, dá... mas vamos ficar por 600. 600 vezes um pai, uma mãe ou uma avó, eu tenho 1.000 votos ali na escola. Ter diretor em duas ou 3 escolas significa quase que a garantia da sua eleição. Por isso nós trabalhamos com a ideia da democratização da gestão, que é dar um upgrade nessa história da eleição. Não basta só votar. Você tem que participar do processo político de construção do que será o mandato daquele diretor da escola. Um dia você me convida, a gente vem falar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Gente, nós estamos caminhando para a parte final aqui do nosso episódio, né? Esse episódio debateu de forma conceitual, mas também avançou para propostas muito concretas aqui sobre a gestão da educação pública municipal. E aí eu queria encerrar com vocês fazendo 2 perguntas de indicação, né? As pessoas que já estão acompanhando a gente nos episódios sabem disso, né? Eu sempre peço aos nossos convidados para encerrar, e é incrível, né? Porque o pessoal da esquerda tem uma dificuldade com filme, que eu não sei o que é, não sei que charme é esse que as pessoas têm. Olha lá, a Karina já começa a fazer cara, assim. Né? Eu queria que vocês indicassem, assim, para nossa galera, um livrão, um livro bom de se ler, que tem a ver com esse tema, né? Assim, a pessoa quer desopilar um pouco, mas quer também conhecer, saber um pouco mais sobre o tema, né? Então eu queria que vocês indicassem, né? Você, Ana Karina, indicassem um livro massa para você ler, para a pessoa que está aqui dar uma lida e tal. E também que você indicasse um filme bom, assim, aquela coisa assim, cara, hoje, sexta-feira à noite, quero desopilar um pouco, mas não quero ficar com a cabeça ligada aqui nos temas, mas desopilando um pouco, assim. Qual seria aí um filmão e um livrão, assim? Começar pelo livro, um livro que você indicaria bom, assim, para as pessoas dar uma boa lida e se aprofundar um pouco mais nesse tema. Olha, eu tô lendo muito para preparar a aula, né? Eu não indico os livros, não, porque é muito puxado, viu? Olha, não, mas tem isso. História. Sempre tem. Pô, pode ser também. Um livro que você acha que dialoga pra caramba, assim. Como eu uso muito, bebo muito da fonte da pauta feminista, né? Então, tem livros que me marcam, né? Que vão revelar coisas muito importantes para a minha formação, né? Eu acho que o livro Harém de Gaddafi é o que mais me marcou na minha formação política e feminista, né? Então, eu recomendo que leiam. Massa. Harém de Gaddafi é muito bacana. E é uma história real, né? Do norte da África, é muito bom. E filme... Filmão. Caramba, eu tô num vício de séries, né? Eu acho que ser todo também. mundo Pode tá ser nessa filme ou coisa série. de séries. Tá valendo, filme ou série tá valendo. Eu tô terminei agora o El Chapo. Nossa, El que Chapo. pesado. E é também vida real, né? E Ah, tem passou muito na a ver com a gente. Bicho, acho que é na Netflix. Netflix. Acho que é. É muito bom, muito bom. Muito bom. Tá massa. Bodião, você aí. Um livro massa pra você que quer se antenar nisso e depois um filmão, assim, bom pra assistir. Olha, um livro que eu li recentemente, há algum tempo, não faz... Quer dizer, já faz algum tempo,
é de um autor peruano. Politicamente, ele é muito ruim, ele quis ser candidato. É o Vargas. É o Vargas. Como é o primeiro nome dele? Vargas, não sei o que Vargas. Estou esquecendo o primeiro nome dele. Mas o livro é O Sonho de um Celta. O Sonho do Celta. Ele trata, né, da história de um embaixador, de um ator político inglês que vai para o Congo. Naquele momento, o Congo estava sob a tutela do rei da Bélgica. E é a introdução, via rei da Bélgica, de um processo de exploração absolutamente insano bom, vergonhoso. Depois ele acompanha um processo semelhante aqui no pedaço da Amazônia em que o Brasil faz divisa, eu acho que com o Peru. A narrativa é que ele é homossexual. Então, eles usam esse, vamos chamar assim, argumento para desqualificar as denúncias que ele faz bom, primeiro, da exploração. Repito, a Bélgica, né? País legal. Sim. O rei da Bélgica praticamente escraviza metade do Congo. E a outra metade ele transforma numa empresa, que são de belgas. O Congo Democrático é o das empresas. É a história da Europa, sim, né? Sim, da colonização. Exatamente. Isso. Se você tira a Bélgica, põe Portugal, se você tira o Congo, põe Brasil. É nesse sentido que eu acho que ele é interessante. Muito bom. Né? E filme? Eu queria citar, eu também estou com a cabeça ruim, um moçambicano que a gente leu muito aqui pelo Brasil. Meu Deus do céu, ele tem vários livros, quase qualquer um. O Voo do Flamingo seria um livro fantástico. Vou ficar devendo o filme. Não, filme 2. Vai ter filme. Opa! Vai ter filme hoje. Eu não sei onde acha, mas você falou filme, estou trazendo aqui na minha cabeça. Beleza Americana. Puxa, é um filme impressionante. A reviravolta, ele trata dos preconceitos da classe média, de um certo estrato urbano da classe americano, muito legal. Filmaço. Mas que cabe na realidade da gente. Sim. Mas claro, é muito bom. Claro. E um outro que acho que tem uma pegada histórica, chama 1900, em italiano, Novecento. É o começo dos anos 1900 na Itália. Tá bem? Bernardo Bertolucci ele conta a história a partir no mesmo dia nascem um filho de um servidor, que era o patriarca, o que praticamente a família, né? A família trabalhava na fazenda. Então é o filho deste e o filho do dono da fazenda. E é a vida de cada um dos dois. Uau. Do ponto de vista aqui do seu engajamento dos movimentos dos trabalhadores revolucionários naquele momento, e aqui da burguesia, da aristocracia rural, né? Acho um filmaço. É longo, viu? Mas é um filmaço. Mas os melhores filmes costumam ser longos. Estou anotando a dica, espero que você também tenha anotado. Espero que você tenha gostado do nosso episódio, que você tenha aprendido tanto quanto eu. Agradecer a presença da professora Ana Karina, do professor Bodião, que nos ajudaram de forma primordial aqui a tocar esse episódio e a iniciar. É só o início, gente. É só o início do nosso debate de formulação do nosso programa de governo desse ano do PSOL. Quero aproveitar, inclusive, e deixar um convite para cada um e cada uma de vocês. Nós vamos iniciar um movimento em Fortaleza que se chama Nossa Fortaleza. Esse Nossa Fortaleza é um movimento que a gente vai construir para debater as propostas, as principais ideias, formular um programa de forma colaborativa, coletiva, para mudar de fato a cidade de Fortaleza e mudar para melhor, não mudar para uma perspectiva de extrema-direita. Então, eu deixo o convite para vocês, 13 de junho, anota aí, 13 de junho, a partir das 18h30, ali na Praia de Iracema, no Jan Rock. A gente vai estar fazendo um momento lá, que a gente vai estar reunindo toda a militância do PSOL, da Rede. Vamos estar apresentando as pré-candidaturas do PSOL e da Rede, da Federação PSOL e Rede, que vai estar concorrendo também à Câmara de Vereadores, e também
a apresentação da chapa majoritária, né? A Cindy, a companheira, a porta-voz da rede do Ceará, que também está na nossa chapa como vice, e esse que vos fala, pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Venha junto, some nesse movimento, traga as suas ideias, a sua energia, a sua vontade de mudar o mundo, a vontade de mudar a nossa cidade, e vamos juntos. Esse episódio, eu deixo o agradecimento para você que está nos assistindo e nos ouvindo, e mais do que isso, a provocação. Venha mudar o mundo junto com a gente, porque aí eu vou ser muito piegas. Mas aquela frase do Raul Seixas é genial e eu acho ela super atual. Sonha que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonha que se sonha junto é realidade. O nosso chamado é esse, vamos mudar o mundo juntos, e esse episódio fica aí para nosso registro histórico como uma iniciativa diferente, alternativa, para construir um programa de governo participativo, popular, periférico, enfim, que de fato vá mudar a nossa cidade. É isso, um abraço para vocês e nós pode!